Quer conversar que eu nem dormi direito essa noite. Fala galera, está começando aqui mais um episódio do APGO Podcast. Hoje nós estamos aqui com um convidado mais do que outro, né, Thiago? O De Barrosa, chega tô. Quer conversar que eu nem dormi direito essa noite. É um convidado que a gente tem o prazer de apresentar, que é um representante da nossa cidade aqui, né? Prazer, Jorel. Gente, obrigado pelo espaço. Estou feliz de receber vocês aqui para a gente falar de histórias, né? Jornalista contador de histórias. É verdade. Estamos aqui, parabéns pelo podcast. Obrigado, estamos aí começando. Aparecida é uma cidade que eu adoro. Bom, é uma cidade que está crescendo muito, né? Aparecida e... Acho que você viu crescer, né? Vi. Você faz jornalista também. Eu acompanho a Aparecida desde a década de 90, né? Eu sempre convivi fazendo matérias, né? Vi o quanto a Aparecida cresceu nesses últimos tempos. É impressionante mesmo. Nossa cidade, nos anos 90 mesmo, era uma cidade criminosa, né? Uma cidade que o pessoal trabalhava em Goiânia. E hoje não, hoje a gente é uma cidade, a gente era uma das que mais cresce no estado, né? Conhecido como cidade dormitório, né? A gente trabalhava em Goiânia e dormia em Parecido. Antigamente fazer um campanha até para emplacar o carro lá, para emplacar aqui em Goiânia. Hoje acabou isso, né? Graças a Deus. Na verdade, hoje Goiânia e Aparecida se juntou, né? Cresceram tanto que se juntou. Eu costumo falar que a Aparecida vai ficar maior que Goiânia. Porque Goiânia, a Aparecida, por exemplo, ela ainda, do ponto de vista vertical, tem vai potencial. crescer um pouco, vai crescer demais. Isso, se você somar com os terrenos ainda que são vagos, logo você sabe que aquilo lá tudo for ocupado. Começar a construir prédio, ninguém segura. Ainda tem muita chácara lá, muita fazenda, que ainda pode virar condomínio, né? Inclusive lá na Nova Viária agora estão fazendo o condomínio do Vienas. Então, assim, Aparecida tem... Não para não, viu, gente? Aparecida não para. E, Jorge, como foi assim, seu começo lá, sua infância, da onde você é, o que você fez, como você chegou aqui em Goiânia? Olha, eu nasci em Morrinhos, né? Toda a família do meu pai e da minha mãe, nós somos de Morrinhos, nós nascemos eu nasci na zona rural, né? Lá é uma região chamada Areias, né? Então, toda a família era de lá também. Os meus pais sempre, meu pai era vaqueiro, né? Era peão de fazenda, e então ele não era dono da fazenda. Então a gente morou lá. Depois eu fiquei um tempinho em Morrinhos, estudando e trabalhando, e depois eu voltei para a zona rural, na cidade de Jaraguá, né? Lá eu fiquei até os 18 anos, né? Então assim, até os 18 a maior parte realmente foi na zona rural, Estudando na zona rural mesmo. Lá, por exemplo, em Morrinhos, eu estudava e trabalhava no mercado, que é bem no centro da cidade. Era uma banca de frutas e verduras, que era entregador. E quando eu fiquei com 12 anos, mais ou menos, e lá eu fiz tudo, né? Morrinhos, nesse período que eu morei lá, eu trabalhei em posto de combustível, chamava Posto Planalto, que era na caminho de Ibiara. Eu trabalhei como entregador de coxinha, essas coisas assim. Então eu fiz isso tudo. Quando eu mudei para a fazenda, em Jaraguá, aí era peão mesmo. Assim, eu levantava de madrugada, andava de bicicleta 16 quilômetros para estudar, aí voltava e ia para Lida, né? E, a pé mesmo, 16 quilômetros? Não, bicicleta. Fazia isso, né? Aí quando voltava, então assim, o vaqueiro, ele cuida das vacas, tira leite e depois vai para a roça, né? Então é uma jornada mais que dupla, né? Vamos dizer assim. E acorda muito cedo também, né? Acorda, eu levantava antes das 5, né? Meu pai levantava mais cedo. Meu pai levantava por volta das 4, porque o leiteiro passava para pegar o leite bem cedinho, né? Porque senão o leite perde, naquela época não tinha refrigeração. Então você tira o leite, coloca no latão, já deixa lá pronto. E a pessoa passa de caminhonete. E tinha aquela história mesmo de colocar água no leite para render, ou isso aí é só mito? Não, lá não, porque assim, lá você tinha aquela quantidade, o dono nunca fez isso. Meu pai também não gostava de fazer isso, né? Agora, porque na verdade, quando você coloca, eles têm um sistema que vê, né? Lá no Laticínios, que percebe. Eles faziam, então inclusive às vezes até você perdia um latão de leite inteiro, porque eles falavam que o leite foi considerado ácido. Né? Às vezes por conta do calor, então passava um pouquinho, colocava aquele produto, dava como acidez. Se você colocasse água, eles percebiam, né? Dos laticínios. Às vezes o cara quando entregava na rua até podia fazer isso.
Mas era jornada dupla, a gente tirava o leite e depois plantava arroz. Né? Então o serviço de roça você fazer tudo. E né? não cabe também, né? Não, O dia não cabe. todo ali, né? E no caso você não tem folga também, porque o único dia que você não trabalha, que você não tira leite, é na sexta-feira santa. Ou já tira, né? Você tem que tirar, porque senão um gado gira, o peito é grande da vaca, o bezerro, se você não tirar o leite e não colocar o peito na boca dele, ele morre de fome. Não é igual o Nelore, que você pode deixar solto, né? E não tem problema, né? Então, a gente fazia isso. Então, todos os dias, né? Você trabalhava todos os dias. Eu detestava férias. Porque vai trabalhar dobrado, né? Você tinha que ir pro colégio. Aí você tinha que levantar cedo com casaca, né? Mas foi na cidade de férias, eu vou me ajudar, menino. Mas era muito ruim de serviço, sabe? Assim, eu trabalhava, eu lembro que quando eu fiz 18 anos, eu não tinha. Naquela época era muito difícil, né? Década de 80. Então, mudar para Goiânia, como desempregado, essas coisas todas, bancar estudo, era muito difícil. E aí eu tinha planejado estudar em Anápolis, né? E lá tinha só 3 cursos: Ciências Contábeis, Economia e Administração de Empresas. E eu fiz vestibular e passei para Ciências Contábeis, né? E aí tinha que pagar a matrícula, né? Aí, vocês sabem o que é tarefa de arroz? O cara mede um pedaço lá e você ganha por aquilo. Se você não monta, você faz mais de uma, né? Aquele negócio todo. Meu pai era muito bom. Então a gente pegava 2, né? Trabalhava junto. Só que ia para lá, para frente, para lá, para trás. Eu capinava a minha beira de arroz, né? Eu conseguia alcançar. Paguei a matrícula capinando arroz, né? Mas assim, eu tenho muito orgulho disso, né? Não imaginava nunca, né? Do esforço que você teve para chegar onde chegou. Esse seu foco, pelo que você está falando, sempre foi no estudo, né? Você trabalhava com o objetivo de crescer ali no estudo. Foi. Eu sabia que a única chance que eu tinha de conquistar alguma coisa era estudando. Por quê? Meu pai não era rico, não ia ter herança e eu não tinha time empresarial naquela época, então eu sabia que o estudo era a única chance, né? Então, tanto que mesmo lá na roça, mesmo trabalhando, eu nunca parei de estudar. Entendeu? Eu parei 1 ano, foi quando meu pai mudou para o interior, perto de Minaçu, naquela época era longe para danar, né? Era os 700 quilômetros de Morrinhos, e eu perdi 1 ano. Né? E nessa época era muito raro as pessoas estudarem. Era difícil, porque além da dificuldade, tinha que trabalhar com os meus pais. Né? E muitos pais não tinham esse hábito de entender que a educação é super importante, né? Tanto é que na minha família, poucos terminaram, né? Muitos ficaram sem cursar uma faculdade, né? Tem os seus negócios, hoje estão trabalhando em variados locais, mas assim, eu optei por isso, eu tinha essa consciência, né? Desde cedo eu sabia que eu não queria ficar naquilo. Primeiro que seria pesado, nossa, quem trabalha em roça sabe que o negócio não é brincadeira, né? Você ganha pouco, trabalha muito e o desgaste é muito grande. É muito grande. O sol é um negócio que arrebenta com qualquer pessoa. Bom, o Thiago ele só fez faculdade porque não queria trabalhar com o pai dele de cerveja. Meu pai era pedreiro, né? E aí ele me levava para trabalhar com ele dos 14 anos. Eu passava debaixo da catraca. E aí ele falava: meu filho, você não quer aprender não? Acertar o tijolo? Nunca quis. Toda vez que eu paguei muitas mensalidades com trabalho de servente, porque eu sabia que era a única forma de eu ganhar um dinheiro honesto, mas não é que seja mais fácil, mas com menos esforço do que meu pai, que meu pai, moço. E pessoas que trabalham no pesado, assim, você pode ver que se olha para uma pessoa de 30 anos, ela parece que tem 40, porque trabalhou muito e o sol acaba. Não queria isso pra mim. Eu encontrei algumas pessoas com quem eu trabalhei recente, né? Como eles eram 3 anos mais velhos, são 3 anos mais velhos que eu, né? A gente jogava bola também no final de semana, e hoje eu vi a diferença dele. Eu tenho um amigo meu que está até hoje no mesmo serviço, né? Há mais de 40 anos. Olha aí, nossa. Quase, tem bem mais que isso. Então assim, você vê que ele está desgastado, né? O sol, e ele gosta do que ele faz, entendeu? Mas é igual você falou, o serviço não é todo mundo que se dá conta de fazer isso, não gosta não. A gente não está desmerecendo, né? A gente está querendo explicar que tem formas mais fáceis
que não desgaste tanto, né? A É o que você falou, por exemplo, você tem um mestre de obra, por exemplo, ganha muito mais, tem muita gente formada para isso. Eu já trabalhei em consultora como administrador de obra, então assim, tem muitas profissões dentro da construção civil que ganha, tem engenheiro que ganha mais que médico. Tem muitas profissões que o trabalho braçal ganha mais do que o formado. E tem gente que às vezes não se forma, mas tem time comercial, esse tipo de coisa. Embora a gente tenha que entender que hoje, mesmo você tendo um time comercial, é importante que você tenha uma formação. É muito importante. Porque aí você vai se especializar, vai ganhar mais, vai produzir mais. Vai crescer mais. Né? Vai aprender com os erros dos outros. Né? É verdade. Não precisar errar, né? E aí você ficou em Morrinhos até os 18? Não, eu fiquei em Morrinhos até os 12. E aí, essa fase da Jaraguá, foi Jaraguá, que fica aqui perto de Séries, né? 100 e poucos quilômetros de Goiânia. Aí, quando foi com 18 anos, eu vim para Goiânia, né? Aí, um primo meu me disse que se eu queria fazer o direito... Não deu certo em Anápolis. Deu. O problema foi o seguinte, eu ia de ônibus. Eu trabalhava, quando eu completei 18 anos, passei no vestibular e fui para a cidade. E aí eu trabalhava num escritório despachante, eu ganhava uma mixaria, né? E ia de ônibus à noite. Então eu trabalhava o dia inteiro e ia de ônibus para Anápolis todos os dias. Só que aí eu fiz esse comando, não era minha praia, cara. Quando eu olhei aquele tanto de número, aquele negócio todo, eu falei, cara, não rola. Eu fiz administração. de humanos. Eu fiz administração e o curso de administração e contabilidade, até o quarto período é praticamente o mesmo, muda do que para lá. E é muito número, muito número. E aí você vai doido.